Mas você acha que um homem ele tem que bancar a mulher? Acho. Acho porque mulher é luxo. É. E qual que é o luxo da mulher, assim? Não, independente. Sair pra lugar bom, mulher bonita, de cabelo feito, unha feita, roupa boa. Desde o momento que você quer sair com uma mulher à altura, você tem que bancar aquilo. Então, se o cara não te banca, pra você não serve. Não, não serve, porque se uma pessoa não pode me agregar, ele só vai me tirar. Tem um tipo de silêncio que não dói. É o silêncio de quem já fez as pazes com a própria companhia. Ninguém fala sobre esse silêncio porque ele não vem de drama. O que precisa pra conquistar o coraçãozinho da Rafaela? Eu não gosto de gente bonita. Não gosto. Você gosta de feio? Eu gosto muito de feio. Delicioso. Sinceridade, você prefere um cara feio e muito rico ou um cara pobre, mas gatão? Pobre gatão. Pobre gatão. Eu gosto de feio, mas também gosto de pobre. Seu cara Pobre, porra, perfeito. é o como maravilhoso. Então. Adoro! O que você acha dos homens de hoje em dia? Tem que gostar de mulher, primeiramente, né? Que horror, que nojo. Quem mente mais, o homem ou a mulher? O homem, né? O homem, né? Até porque quando a mulher mente, o homem não vai estar sabendo. Mulheres mentem pra você. Que tipo de homem que você gosta? Eu gosto de um cara fiel, honesto. Existe homem fiel e honesto ainda? Não existe, Não existe Não mais. existe. À espera de um milagre. Tamanha documento, sim ou não? Com toda certeza. Não. Quem é feio tem esperança, então, com você. Sim, pode me mandar uma dele. Estudos de comportamento mostram algo curioso. Pessoas emocionalmente estáveis sozinhas tendem a escolher melhor. Não por serem frias, mas por não estarem desesperadas. Ele não é só feio, ele é estranho, ele parece que é de outro planeta. Moço, cara, ô rapaziada, tá difícil convencer um bagulho desse aqui, hein? E pra você ver que o bagulho não é nem lá aquelas coisas, hein, rapaziada? O bagulho tá difícil. Hoje em dia, o ego das minas tá inflado, tá lá em cima pra pouca coisa. É você que tá exigindo demais com essa skin aí, você não acha? Rapaziada, sabe o que eu não entendo? Que até agora subiu o meu voucher. Falou que o Magrelo, o Magrelo ultimamente é o que representa. Chamou de bonito e agora tá contra, vai fazer o quê? Agora eu vou ser sincero, tá ligado? Eu não tava sendo, tio. Agora ela desbloqueou o modo motoca, rapaziada. Um bagulho desse aqui, se eu pegar, rapaziada, lá na quebrada eu sou queimado, caralho. Isso é louco, o bagulho feio da porra, João. Me respeita, caralho. É você que é um fudido, um fuleiro. Vai arrumar esses dentes da sua boca e esse nariz. Você já se olhou hoje no espelho? Se eu te pegar na minha quebrada, eu acho que o povo me queima, me bate. Porque, meu Deus, nessa skin, não terminou nem o ensino médio, você tá cobrando demais. E se a pergunta certa não fosse por que ele ainda está sozinho? Mas sim, por que isso incomoda tantos outros? Às vezes eu fico de cara, né, com certos homens. Cara, o cara troca uma vida de solteiro pra se prender a uma mulher. Eu vou falar se prender que eu não tô nem falando de casamento, namoro. Entendeu? Pô, o cara tem uma vida de solteiro, o cara vai pra academia, o cara vai jogar um futebol, o cara vai correr, o cara vai fazer uma caminhada, não tem ninguém pra te encher o saco, mano. Aí o cara tá achando que tá pouco, precisa de um amor pra vida toda. Que ele é iludido. Aí o cara vai e se enrola com a mulher. Loguinho a mulher já começa a botar moral, pô, querer botar a banca. Ai, não quer deixar o cara ir pra academia, não quer deixar o cara ir jogar um futebol. Não quer deixar o cara jogar um futebol. Começa a implicar com as amizades do cara. Começa a querer mandar na vida do cara. Isso é vida, velho. Isso lá é vida, isso é inferno, pô. Isso é inferno, entendeu? Se o cara bem pensar, mano, nos dias de hoje é melhor o cara ficar solteiro. Casamento no dia de hoje, relacionamento é só gasto, só bucha. Mano, todo dia uma coisa pra você se fuder, pra você pagar. Às vezes a paz não faz barulho, ela só fica. No canto da sala, no fim do dia, sem pedir satisfação a ninguém. Então, o papo era que os homens fiéis estão extintos, os homens eles procuram relacionamentos monogâmicos, mas não querem se assumir não monogâmicos para não perder, né, a fidelidade das mulheres. Mas apareceram muitos homens aqui falando que não, Júlia, eu sou fiel. E apareceu o Carlos falando assim, tô aqui, mas não vale a pena entrar em relacionamento. Não vale a pena entrar em relacionamento baseado no que você acha que é relacionamento. Mas eu acredito que tenha várias formas de se relacionar. E os relacionamentos, querendo nós ou não, eles estão mudando. Estão na nossa cara, eles estão mudando. Casamentos, você vê que
diminuíram muito o número de casamentos, daquele casamento tradicional. Eu acredito que as pessoas vão se adaptar e quanto mais a gente for fiel a nós mesmos, tivermos uma vida interessante, tivermos autonomia, sermos independentes, amor próprio, melhor a gente vai se relacionar, porque a gente não vai depositar todo o nosso ser, toda a nossa felicidade dentro da relação. A gente se relaciona, porém não deu certo ou não, tá tudo certo e tem a chave da própria vida para voltar. Entendeu? Isso que as pessoas não estavam tendo, as pessoas estavam depositando, principalmente as mulheres, a vida delas dentro da relação. E aí o relacionamento acabava e com isso a vida da pessoa acabava também. Então as pessoas vão ter que começar a inovar a forma de se relacionar, ser mais fiéis com elas mesmas, serem honestas com seus parceiros e parceiras e terem uma vida em que elas sejam independentes financeiramente, independentes emocionalmente, para caso não der certo, elas terem uma vida, uma chave para voltar. A parte mais chocante não é a solidão. É perceber que muita gente em relacionamento sente mais vazio do que quem vive só. E isso muda tudo. E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos começar com uma cena simples. Um apartamento pequeno, luz baixa, uma xícara de café esfriando na mesa. Um homem de 30 e poucos anos chega do trabalho, tira os sapatos, coloca uma música baixinho e simplesmente existe. Ninguém pergunta como foi o dia dele. Ninguém espera a resposta. E ao contrário do que a gente foi ensinado a imaginar, essa cena não é triste. Ela é, para ele, exatamente o formato de vida que faz sentido agora. A gente cresceu ouvindo uma narrativa muito específica sobre o que significa ter uma vida completa. Casa, casamento, filhos, uma rotina a dois, fotos de família na parede. E não tem nada de errado nesse caminho, para quem o escolhe de verdade. O problema é que essa narrativa virou régua. Virou um jeito automático de medir se alguém está bem ou mal na vida, sem perguntar nada além da superfície. Um homem solteiro aos 35 é, para boa parte do imaginário social, um enigma a ser resolvido. Alguém que ainda não encontrou a pessoa certa, como se solteirice fosse sinônimo de busca incompleta e nunca de escolha consciente. Só que os dados de comportamento humano, ao longo dos últimos anos, contam uma história bem mais complexa. Pesquisas sobre bem-estar emocional mostram que o fator decisivo para a felicidade de uma pessoa não é estar ou não estar em um relacionamento. É a qualidade da relação que essa pessoa tem consigo mesma. Isso parece óbvio quando dito assim, em voz alta. Mas na prática, quantas vezes a gente já viu alguém trocar de parceiro, trocar de cidade, trocar de emprego, tentando preencher um vazio que na verdade não tinha nada a ver com estar sozinho? As mulheres agora usam o casamento para enriquecer. Essa frase vai incomodar muita gente, mas basta olhar ao redor. Algumas não procuram um parceiro, procuram um patrimônio. Enquanto alguns homens passam décadas construindo empresa, casa, investimentos e estabilidade, elas aparecem no fim da história querendo metade do que nunca ajudaram a construir. Na prática, tratam o casamento como um plano de enriquecimento. Não investem na própria carreira, não constroem patrimônio, não assumem riscos, querem tudo pronto. Apostam apenas em encontrar alguém que já fez tudo isso por elas. E quando o relacionamento termina, algumas saem da relação financeiramente muito melhores do que quando entraram. Isso não significa, claro, que toda mulher seja assim. Existem mulheres honestas, leais e que constroem ao lado do parceiro.
Mas fingir que não existem pessoas que enxergam o casamento como uma oportunidade financeira é fechar os olhos, realidade que muitos homens hoje estão vivendo. Vamos imaginar duas cenas paralelas porque isso ajuda a enxergar o que estou tentando dizer. Na primeira cena, um homem está em um relacionamento de anos. Ele tem alguém para dividir o jantar, alguém para assistir série junto, alguém para chamar de meu bem no fim do dia. Só que por dentro, ele carrega uma sensação constante de que precisa ser outra pessoa para ser aceito. Ele evita certos assuntos, ele engole certas opiniões, ele aprendeu a se encolher um pouco todo santo dia, achando que isso é o preço normal de estar acompanhado. Na segunda cena, um homem mora sozinho. Ele cozinha para si mesmo, decide o próprio horário de dormir, escolhe os próprios silêncios. Ele não tem alguém em casa todos os dias, mas também não precisa negociar quem ele é para caber na vida de ninguém. Pergunto com toda sinceridade, qual dessas duas cenas parece mais de sucesso na vida? A resposta simples da sociedade diria a primeira, só pelo fato de existir um relacionamento envolvido. Mas qualquer psicólogo social minimamente honesto vai te dizer que a saúde emocional de alguém não se mede pela presença de um parceiro na cama, e sim pela ausência de autotraição no dia a dia. E aqui chegamos num ponto desconfortável, mas necessário. Muita gente entra e permanece em relacionamentos, não por amor, não por conexão real, mas por medo. Medo de ficar para trás, medo de ser o único amigo sem alguém em casa. Medo do julgamento silencioso que a sociedade impõe sobre quem está sozinho depois de certa idade. Esse medo empurra decisões. Empurra pessoas para relações mornas, para casamentos de conveniência emocional, para parcerias que existem mais pela aparência de estabilidade do que pela substância dela. Moça, nós homens continuamos aqui. Acontece que não vale a pena se relacionar. É prejuízo. Se eu te olho e gosto e faço um aceno, corro o risco de ser processado por assédio. Enfim, aprendemos a nos valorizar. Nossa companhia nos faz bem e temos o mais importante, paz. E eu mesmo estou há 7 anos sem namorar ninguém. Tenho vida estabilizada e não vou colocar em risco tudo que construí. Prefiro comprar uma de vocês e eu uso e fica por lá, sem trauma, sem culpa, sem risco, e minha paz fica intocada. No caso, seria intocável. Vamos lá. Muito assunto para muita informação. Eu acho que vocês homens hoje em dia, é uma opinião minha e não são todos, nós generalizando. Vocês usam o assédio como forma de desculpa. Se um homem acena para mim de longe, eu jamais... E eu não quero, eu não vou processar esse homem agora. Se você estiver me incomodando, eu falar que não, e você tá me perturbando, eu tô no local, você atrás de mim, você tá me perseguindo, é caso sim de eu chamar alguém, um guarda, um segurança, um policial, aquele homem ele está me incomodando. Agora, fora isso, é fora do comum vocês falarem que hoje em dia tudo é assédio, só que hoje existem proteção mais para as mulheres. Por quê? O homem maltratava a mulher e nada acontecia. Hoje somos protegidas pela lei, graças a Deus por isso. Então, o assédio, uma mulher nunca vai mentir se ela foi assediada. Nunca. Agora, se um homem me cantou e eu não quis, ok. Agora, se eu falar que não, o não de uma mulher é não. Agora, se você continuar me incomodando, eu vou ter que chamar alguém sim para poder me defender. Agora, se você não insistir, não vai ter problema com o não de uma mulher. Entendeu? Então, assim, vamos lá que eu vou ler a segunda parte. Você aprendeu a se valorizar, priorizar a sua paz. Você tá certo, eu também preferi me priorizar a minha paz. E você tá certo. Agora, o finalzinho que você falou que prefere pagar uma, isso é um particular seu. Agora, se você pega uma pessoa que prefere escolher uma mulher da rua, que você nunca viu na vida, pra se relacionar, contrair coisas ruins, energia ruim, isso aí é um particular seu. Se você acha que você saindo com uma mulher do job, você tá traindo coisas boas pra sua vida, meu amigo, tchau e benção, ó. Que Deus te abençoe, é um particular seu agora. Pra quem entende, pra quem sabe que você vai trair coisa ruim pra sua vida, problema, porque você quer só satisfazer a tua vontade e você vai pagar alguém, é um particular seu, eu não vou te julgar, porque cada um tem um pensamento,
tá bom? Então, assim, existem muitas coisas. Então, eu jamais vou me relacionar com alguém, pagar alguém pra me relacionar porque eu tô muito tempo solteira, porque eu vou matar minha vontade, ou porque eu tô me sentindo muito sozinha. Não, eu prefiro ficar sozinha, manter a minha paz até a hora que aparecer alguém, entendeu? Então, assim, cada um com a sua opinião. Só que a minha opinião hoje os homens usam muito o feminismo, ó. A mulher dizer que tudo é assédio. Mentira, que nem tudo é assédio. Não tá assim também não, só que hoje a gente se defende. Porque se a gente não se defender, vocês homens abusam. Infelizmente, essa é a realidade. Hoje a lei tá a nosso favor. Porque se não tivesse, a gente o homem queria que fosse a força, o homem queria pegar, e não tô generalizando, não são todos. A lei está a nosso favor. Quando uma mulher diz não, não, meu amigo, acabou. Se a mulher te olhar e dar uma risadinha, ela tá te dando confiança, ela tá te dando uma abertura. Quando nós queremos, nós damos uma abertura. E quando nós não queremos, nós não damos uma abertura. Nós encerramos, nós fechamos a cara já pra mostrar pra vocês que nós não queremos. Cada mulher tem um comportamento diferente. Só que vocês, homens, não tô generalizando todos, extrapolam muito na hora que vai cantar uma mulher. E tem homem que não sabe. Tem homem que, desculpa a palavra, é nojento. Quer falar safadeza, quer falar coisas obscenas pra uma mulher, quer chamar ela de gostosa. Você não vai conseguir cantar uma mulher nunca assim. Você vai viver solteira e ser mulher pelo resto da tua vida. Ou você vai arrumar uma da rua aí, que vai gostar dessas coisas. Mas fora isso, pra você conquistar uma mulher direita, você não vai conseguir dessa forma. Então, assim, o não de uma mulher não. Então, parem de usar que tudo é assédio, porque nos comentários meus aparece mais isso. Então, nem tudo é assédio. Quando uma mulher se sente ameaçada, ela vai se defender sim. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente tá cansada de ser maltratada, tá cansada de apanhar de homem, tá cansada de apanhar na rua, tá cansada de ser assassinada. A gente vê o tempo todo, por quê? Ainda continua com a lei do nosso lado. Imagina antes, quanto mais mulheres não morriam. Então, o não de uma mulher é não e ponto final. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, para de usar o assédio como desculpa. E não tô generalizando porque não é todos os homens. Enquanto isso, existe um outro grupo, menor, mais silencioso, quase invisível nas conversas cotidianas, de homens que decidiram conscientemente ou não, que preferem estar sozinhos a estar mal acompanhados. Não por rancor. Não por trauma não resolvido, embora às vezes exista trauma no meio do caminho, como em qualquer história humana, mas por terem passado, em algum momento, por relações que custaram mais do que ofereceram, e terem aprendido na prática que solidão bem vivida dói muito menos do que companhia mal vivida. Ou vale a pena parar aqui um segundo e fazer uma pergunta simples para você, que está assistindo. Quantas vezes você já preferiu ficar em silêncio numa relação só para evitar um conflito que nem era tão grave assim? Quantas vezes você abriu mão de uma vontade pequena, de um plano, de uma opinião, só para manter uma paz que na real não era paz, era ausência de atrito? Se você conseguiu se lembrar de pelo menos um exemplo, você já entendeu na prática porque tanta gente hoje está reconsiderando o que significa estar bem acompanhado. Isso não quer dizer que relacionamentos sejam ruins, muito pelo contrário. Relações saudáveis, construídas com respeito, liberdade e verdade, seguem sendo uma das experiências humanas mais profundas que existem. O problema nunca foi o relacionamento em si. O problema é o relacionamento usado como remédio para um vazio que na verdade pede outro tipo de cuidado. O cuidado que a gente só consegue dar a si mesmo. Jean, tá solteiro, namorando, casado? Tô solteiro porque hoje em dia o cabo arrumar uma mulher tá difícil. Tá, né? Por que tá difícil, Jean? Porque a gente é feio, né, mano? Falar logo, né? É verdade. É arrudeio, né? Cabo feio e não arruma nada, mano. Esse é o problema. Mas se tiver dinheiro? Aí é outros 500, né? Homem feio e liso nem a mãe gosta. E é justamente aqui que entra uma mudança cultural silenciosa, mas real, acontecendo nos últimos anos. Cada vez mais homens estão adiando relacionamentos não por incapacidade de se relacionar, mas por prioridade consciente, terapia, autoconhecimento, estabilidade financeira, propósito profissional, saúde mental. Tudo isso passou a ocupar um espaço que antes era automaticamente reservado para encontrar alguém. E, ironicamente, isso tem produzido homens mais preparados para relações saudáveis quando elas finalmente acontecem, porque chegam nelas inteiros e não em busca de alguém que os complete. Pensa numa imagem simples: 2 copos. Um copo cheio,
transbordando, que divide o que sobra. E um copo vazio, que espera alguém encher ele. A cultura romântica tradicional sempre vendeu a ideia do copo vazio. Duas metades que se completam. Mas quem trabalha com psicologia relacional há tempos aponta o oposto. Relações mais saudáveis nascem de dois copos cheios, dividindo excedente, não carência. E um homem que vive bem sozinho, que constrói uma rotina sólida, que cuida da própria saúde emocional, está, goste a sociedade ou não, se tornando exatamente esse copo cheio. Só que existe um preço social para isso, e vamos falar sobre ele sem rodeios. Homens que escolhem esse caminho frequentemente enfrentam perguntas invasivas, comentários irônicos de familiares no almoço de domingo, piadinhas de amigos que nunca pararam para pensar no próprio casamento, e até um certo desconforto silencioso vindo de pessoas que, no fundo, projetam nele as próprias inseguranças. Porque é sempre mais fácil questionar a felicidade alheia do que examinar a própria insatisfação. E talvez esse seja o ponto mais importante de todo esse vídeo. A incomodação que a sociedade sente com um homem solteiro e emocionalmente estável não é sobre ele. É sobre o espelho que ele representa. Um homem que está bem sozinho, sem desespero, sem urgência, sem precisar performar felicidade a dois para se sentir validado, expõe, mesmo sem intenção, o quanto certas relações à sua volta são sustentadas por medo, hábito ou aparência. Não por escolha genuína. Isso não significa que esse homem esteja numa posição superior, ou que solidão seja um troféu a ser conquistado. Ele também tem dias difíceis. Ele também sente falta, às vezes, de um abraço no fim de um dia ruim, de alguém para dividir uma boa notícia, de mãos dadas numa caminhada qualquer. A diferença não está na ausência de desejo por companhia, está na ausência de desespero por ela. Ele quer quando quer, mas não precisa para se sentir completo. E é exatamente por isso que quando esse tipo de homem entra em um relacionamento, ele tende a entrar de um jeito diferente, sem medo de perder, sem terror de ficar sozinho de novo, porque ele já sabe, na prática, que sozinho ele fica bem. Isso muda completamente a dinâmica de poder emocional dentro de uma relação. Não existe mais aquele jogo silencioso de quem precisa mais de quem. Existe, ao invés disso, duas pessoas escolhendo estar juntas todos os dias, não por falta de alternativa, mas por preferência real. Vale a pena aqui trazer outro ângulo importante: o papel da comparação social nas redes. A gente vive numa era em que casais postam viagens, jantares, aniversários, declarações públicas de amor. E isso cria, mesmo sem querer, uma pressão silenciosa sobre quem está solteiro. Onde está o seu? Só que ninguém publica as brigas silenciosas, os ressentimentos guardados, os "eu te amo" ditos por hábito, sem sentimento nenhum atrás. A rede social virou vitrine, e vitrine nunca mostrou a loja inteira. Isso nos leva a uma reflexão que talvez você nunca tenha parado para fazer. Será que estamos julgando a felicidade das pessoas pelo formato que ela assume, ao invés de julgar pelo conteúdo real que ela carrega? Um homem sozinho, em paz, cuidando da própria vida, pode estar infinitamente mais feliz do que um casal inteiro performando amor para uma plateia invisível. E um homem em relacionamento genuíno, sem performance nenhuma, pode estar igualmente feliz, só que de um jeito diferente. O formato nunca foi o problema, a autenticidade sempre foi. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: então isso é um vídeo contra relacionamentos? Não. É um vídeo contra a ideia de que só existe um caminho certo para ser feliz. É um convite para parar de medir a própria vida pela régua alheia. Se você está em um relacionamento saudável, verdadeiro, onde você pode ser exatamente quem é, sem se encolher, isso é maravilhoso e vale muito a pena proteger isso. Mas se você está sozinho, construindo uma rotina sólida, cuidando de si mesmo, aprendendo a se conhecer de verdade, isso também é uma forma completa, válida e corajosa de viver. Talvez a pergunta que fica depois de tudo isso não seja: por que ele está sozinho? Talvez a pergunta certa seja: você está feliz por escolha ou está acompanhado por medo de descobrir quem você é na ausência de alguém?
Fica essa reflexão com você. Não precisa responder em voz alta. Só precisa ser honesto por um segundo consigo mesmo. Se esse vídeo tocou em algum lugar seu, deixa nos comentários a sua visão sobre isso. Sem julgamento, sem certo ou errado, só troca real. E se você gosta desse tipo de conversa, sem fórmula pronta, sem discurso raso, considera se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito mais do que parece. E garante que a gente continue tendo esse tipo de conversa por aqui toda semana. Obrigado por estar aqui até o fim. Nos vemos no próximo.